Agora sim, Agora sim, Kleber. simultâneo. Então, dando continuidade, é, no meu entendimento, de acordo com o que você falou, realmente o problema é na educação, então, do brasileiro em si. Fomos o último país a ser afetado, país de dimensão extensa, superpopulacionado, e, vamos dizer assim, não tivemos o devido cuidado. Então, nesse momento, o que é o único ponto que pode ser realmente o ideal para que não atinja uma proliferação da doença gigantesca é não ter a liberdade, além de ir no mercado, além de ir no hospital, além de ir num posto de saúde ou numa farmácia. Correto? Pois é. Eu penso que essa eu não posso dizer que a culpa seja da falta de um problema educacional brasileiro. É um problema que vai se construindo não por culpa do brasileiro, mas pela própria organização política do nosso país, né? Eu concordo com você do jeito que nós temos ido para evitar mais mortes ou para evitar muitas mortes, porque a gente vai ter, já temos muitas mortes, mas para que evitar que isso piore demais, eu acho que a gente vai caminhar para um lockdown mesmo, para um cerceamento da liberdade, uma liberdade que deveria ser consciente, que as pessoas deveriam entender o momento e colaborar, mas tem muita gente que, infelizmente, não consegue achar que esse é um problema grave, né? Exatamente. Só que, nesse ponto, realmente, você falou da política que tira um pouco do lado educacional da pessoa. Mas é muito forte quando nós vemos que, olha, simplesmente tomar uma cloroquina, por exemplo, e não sabe, não tem comprovação científica. E até quem defendia já se retratou. Peraí, não é bem assim. A gente não tem comprovação. Pode ser, né? Pode ser que mexa com o sistema imunológico e dessa forma produza anticorpos no sentido de defesa. Beleza. Então, nesse ponto, a parte educacional já é complexa. E quando nós envolvemos a nossa área, que é a parte da educação física, que literalmente mexe com o sistema imunológico do indivíduo, qual é o seu ponto de vista que o educador físico ou o profissional de educação física pode intervir nesse momento? Como? Qual que é o papel dele? Kleber, eu penso que o nosso país deve aprender com os acertos e os erros dos outros países, né? A gente deve olhar o que está acontecendo. É uma situação de insegurança, as pessoas não sabem exatamente o que fazer, mesmo os cientistas ainda estão aprendendo sobre a doença. Num momento de incerteza tão grande, mais ainda a gente tem que entender que precisa seguir a pesquisa científica. Você vai acreditar no quê? Você tem que acreditar no conhecimento científico que está sendo produzido. Nós temos grandes cientistas no nosso país. A gente, quando vê um deles falando, dando passando para a gente as suas informações, né? Eles falam, mostram tanto conhecimento, mostram a pesquisa, e a gente vê que nós temos muitos intelectuais, muitos pesquisadores que fazem esse país continuar tentando se desenvolver. Mas quando você vê a própria população desrespeitando, a população não valorizando, é que a gente fica um pouco decepcionado. Falando da educação física, a educação física é uma área dentro da sociedade e também tem o mesmo comportamento, reflete da mesma maneira. Nós somos profissionais da área da saúde, né? Eu diria que da área da saúde e da educação, né? Acho que nós circulamos por essas duas áreas, né?
Então, nós temos tudo a ver com o que está acontecendo. Nós, como da área da saúde, precisamos ter apoio científico para fazer as nossas intervenções, né? A gente não pode se limitar a prescrever um treinamento porque deu certo com uma pessoa, achando que isso vai dar certo com outra. Então, nós precisamos estar embasados cientificamente. Então, nós precisamos, mais do que qualquer outro profissional fora da área da saúde, entender a importância de conhecer a ciência e quais são os caminhos que ela está definindo para que a gente possa resolver os problemas diante da pandemia, né? Eu penso que nós, profissionais de educação física, temos um papel bem importante em conscientizar. Na área da educação, em informar, em dizer para as pessoas para prestar atenção, para não acreditar em qualquer coisa que recebe, não acreditar em crenças não comprovadas e que nós precisamos não apenas agir com o nosso interesse individual, mas entender que as nossas ações têm consequências na vida dos outros e a gente só vai ter solução aqui trabalhando coletivamente. Legal. E só incrementando essa sua fala, no passado, tinha uma força-atividade em informar da seguinte forma: faça, não importa, faça, se movimente. Hoje, isso reflete, e muito forte, continua, faça, só que as pessoas ainda não foram educadas para isso. Estão fazendo aleatoriamente. Eu vejo alguns vídeos onde não tem apontamento nenhum de exercício e a gente não sabe do outro lado quem está visualizando esse vídeo. Igual nesse momento. Temos aqui profissionais, temos estudantes, temos pessoas leigas na área, sem formação, mas querem estar informadas. E quanto a essa disseminação de faça, esteja ativo, qual que é a sua opinião a respeito disso? Eu concordo com você quando você diz que nós profissionais de educação física, durante muito tempo, estamos preocupados em mostrar o movimento, em que a pessoa esteja ativa, fazendo exercício, sem avaliar se aquele exercício era o melhor para ela. Então, a gente, muitas vezes, pega padrões socialmente estabelecidos de quantidade de gordura corporal, de massa muscular, e aí a gente acha que tem que trabalhar com qualquer pessoa para atingir as metas uniformes. A gente esquece de entender a individualidade das pessoas. Isso não é um problema recente, isso é um problema da área já há bastante tempo. A gente vê os reflexos atualmente, porque a gente vê pessoas sem coronavírus, no ambiente presencial, numa academia, você vê que tem muita gente que quer treinar do jeito dela. Ela não tem informação, ela apenas repete uma série de exercícios sem perceber, porque ela não tem consciência corporal, dos erros naquele movimento que depois vão trazer consequências futuras. Então, ele não é informado. Há bastante tempo, Kleber, eu discuto com os alunos a necessidade da gente preparar a pessoa para autonomia, para que a pessoa compreenda o que ela está fazendo, compreenda as consequências, por que o exercício vai ser importante para ela naquele momento ou não, que exercício ela se sente bem fazendo, por que ela tem que fazer o mesmo exercício porque um médico diz que faça musculação e ela acha que tem que fazer só musculação. Quando ela pode conseguir o efeito do desenvolvimento da força e da resistência muscular de diferentes maneiras, encontrando uma atividade que lhe dê prazer. Uma atividade que atinja outros objetivos. É preciso entender a sua individualidade e escolher como você vai usar esse seu potencial da melhor maneira possível. Eu creio que esse deva ser o papel do profissional, de educar dentro e fora da escola, de orientar, de mostrar o que lhe cabe e o que não lhe cabe. E se a gente hoje tivesse pessoas autônomas, elas não aceitariam esses vídeos que estão disponíveis por aí. Elas iriam avaliar bem que vídeo é realmente adequado para ela, qual vídeo não é adequado para ela. Ela seria capaz de entender, inclusive, que quando você, Kleber, elabora um vídeo
né? Nesse momento em que você não pode estar presencialmente com o seu cliente, com o seu aluno, você elabora um vídeo para que ele continue o treinamento dele em casa, você conhece essa pessoa. O que você está indicando para ela é algo que você já avaliou e sabe que é o mais adequado. Se essa pessoa for autônoma, ela vai entender que não é qualquer exercício que ela vai fazer, que você é a melhor pessoa para dizer para ela que exercício fazer, porque você a conhece, né? Exatamente. Até linkando a informação de um médico, é engraçado, né? Você vai no médico, o médico me receitou para tomar um remédio. E muitas pessoas não leem a bula, porque são palavras difíceis de interpretar, que vai ter que pesquisar. Isso que você colocou um nome no Google, ele vai te dar informação. O doutor Google, né? O Google se tornou o amigo de várias profissões, ou na verdade o profissional, né? E quando nós falamos dos educadores físicos, do profissional de educação física, não é muito diferente, pois a pessoa vai ver o exercício, olha, é difícil, é fácil, é possível fazer ou não, só que ela não investiga o porquê, não entende a complexidade de um movimento. Se o movimento fosse fácil, 80% dos jovens, como a OMS publicou em 2018, não estariam no linear do sedentarismo, correto? Nós não teríamos a força-tarefa para tornar as pessoas ativas. Lembrando que ativo não é só o indivíduo que pratica o exercício físico, é o indivíduo que realiza várias tarefas e fica o menor tempo sentado, né? Então, linkando essas duas partes, eu sinto um pouco da população inferiorizar a profissão por um bom tempo e agora, no sentido da necessidade imunológica, fala, eu tenho que me movimentar, eu não estou aguentando, eu estou preso como um animal, né? Adestrado, estou preso, não consigo me movimentar e algumas pessoas até nesse momento que não pode, né, ter uma baixa na imunidade, faz exercícios intensos em casa, começa a ser prejudicial para a saúde, e por isso alguns membros da área clínica estão produzindo vídeos e informações falando, calma aí, peraí, pessoal, o exercício físico como forma de atividade física é importante, mas para quem nunca fez começar nesse momento, calma aí, pera lá, vamos buscar, né, a dose, a resposta dessa dose como uma medicação, qual que vai ser o efeito disso, né? Então é algo bem complexo. E voltando no que você falou anteriormente, na sua experiência pedagógica, qual que é a relação desses indivíduos hoje, que estão na faixa etária dos 20 aos 30, que são a maior parte que não está respeitando a quarentena, são os jovens. Qual que é a relação da educação física nessa época deles, na escola? É uma pergunta difícil essa, né, Kleber? Porque eu acho que tem muita coisa agindo aí no comportamento desse jovem, né? Tem uma questão cultural, da pessoa, da necessidade da convivência. É um período em que a gente mais precisa dessa convivência. Eles estavam numa cultura o tempo todo de sair, de estar fora. Então, para eles é muito mais difícil do que para mim, por exemplo, que adoro ficar em casa. Então, eu entendo um pouco do que acontece com eles. Falta uma sensibilização, falta uma orientação que a escola pode ajudar, mas que não é só papel da escola. Falta uma orientação na verdade, de exemplos de liderança do país, de orientação. Com relação à educação física escolar,
eu acho que dá para fazer a relação com qual aula eles tiveram, né? O que de educação, o que da educação da escola contribuiu para que eles tenham este olhar sobre o exercício físico, sobre o movimento. A gente sabe que muitos desses estudantes não tiveram uma aula diversificada, uma aula que desensibilizasse, que foi muitas vezes um simples fazer, né? Mas, em geral, esse público de 20 a 30 anos que vai fazer atividade física é reflexo muito mais das práticas culturais que a gente tem hoje, né? Da musculação, do foco do exercício físico para o jovem adulto, que é o maior público das academias, inclusive, né? Quem teve uma boa experiência, né, com a educação física, foi um praticante durante a adolescência, né, conhece uma atividade, em geral, ele praticou uma das formas de manifestação da cultura corporal. Então, ele foi jogar algo, né, ou ele foi praticar uma arte marcial, uma luta, ou ele veio da dança. Então, ele traz com ele, se ele é ativo e teve boas experiências, ele traz com essa história. E essa história é o que ele não pode praticar hoje. Porque quem gosta de jogar futebol, não pode. Alguns quebram a barreira, mas não pode. Quem gosta de uma arte marcial tem contato. Está inviabilizado de fazer isso. Quem pratica dança também, então só pode fazer em casa. Esta repressão, esse momento é um momento muito complicado, que as pessoas só veem. Se alguém quer fazer alguma atividade física, ela só vê essa possibilidade do exercício em casa, um exercício mecânico, muitas vezes, uma ginástica funcional. Alguns gostam, mas muita gente não gosta, né? Então, caminhar e correr é uma atividade que permite que essa pessoa esteja tomando sol, fora de casa, que a gente precisa da luz. O problema é que agora não é o momento. Sim. Então, E essa existe. necessidade, né, de entender a sua necessidade de movimento é bem complicada. Então, eu gosto muito da proposta do SESC, né? Deve ter outras aí também, que estão levando os vídeos para a casa das pessoas com atividades que não são só essas atividades de uma sequência, né? Cada um pode escolher. Tem a dança, né? Tem a yoga, tem uma arte marcial, inclusive, até a corrida, né, que eu tenho um orientando de mestrado que está no SESC e dando aula, videoaula sobre exercício de corrida em casa, né? Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, nós da educação física agora, para pensarmos de outra maneira, né? Para pensarmos que outras possibilidades nós temos de experiências que as pessoas possam fazer em casa, que não fique só na mesma prática do exercício funcional, do treinamento funcional, que é importante para alguns, mas não para todos. E uma coisa legal que você falou agora, desse repertório motor, né? Se nós formos lembrar, no nosso tempo de escola, no meu, por exemplo, era o quarteto fantástico. Basquete, vôlei, futebol e handebol. Se você era bom, você jogava. Se você não era bom, você poderia ficar excluso no canto, tinha a nota da mesma forma. Não existia prova como hoje. Hoje, desde a infância, do Fundamental 1, você vai tendo treinamento de rolamento, saltito, vai aumentando o repertório motor de uma criança que hoje, conforme os estudos demonstram, crianças sedentárias que param na frente do celular por horas, na frente do computador por horas, a leitura é difícil, prestar atenção é difícil, a atenção dela fica vidrada numa tela com uma luz, né? Então, quer dizer que hoje, mesmo tendo uma melhora na aula da educação física, do aporte motor, essas crianças, quando chegam em casa, acabou. Ela realizou 2 aulas na semana, nem isso. Às vezes não totaliza a recomendação do colégio americano de 60 minutos por dia, não é verdade? Então, como você falou e corroborando, a partir desse momento
Se todos entenderem que agora é o momento de estar ativo dentro de casa e fora de casa, acumulando esses minutos, né, tão necessários, horas por dia, porque o ser humano, do meu modo de ver, né, ele foi feito para se locomover, se mexer. Lógico que tem o treinamento intelecto, né, tem o cuidado intelecto, que é o que prevalece, né, no ensino desde a infância, só que, como lá nos Estados Unidos, que o cara estudou de dia, tem uma nota boa, ele vai ter a prática em outro período, vai ser uma matéria integrada. Ele vai competir, ele vai. E a nossa educação básica é diferente. Existem outras condições. Quando nós vamos para esse lado, qual que é a sua opinião em que o Brasil tem como aprendizado com os países do primeiro mundo nesse sentido? Kleber, aí muito interessante, porque a gente pode ver que os países de primeiro mundo, embora a educação física deles seja mais intensa em termos de prática, eles experimentam mais modalidades, mais atividades, mais práticas corporais. Eles têm que aprender as habilidades, depende do país, óbvio, eu estou fazendo uma generalização, mas eles têm que praticar. A aula de educação física é para ele ser uma pessoa com melhor aptidão física, né? Quando você vai olhar o nível de sedentarismo dessa população, ele é alto do mesmo jeito. Exatamente. Aliás, às vezes ele é mais alto, como a educação física americana, né, que tem níveis altíssimos de sedentarismo. Falei agora há pouco que a gente tem que aprender com os erros e acertos dos outros. Se a gente quer uma população que viva melhor a sua corporeidade, que seja mais ativo, não ativo exatamente por 60 minutos por dia, não ativo com tal VO2 máximo, mas alguém que viva a sua corporeidade, que tenha, que sinta a falta do movimento. Então, alguém que perceba que esse isolamento ele está te reprimindo de uma maneira que isso reflete no seu corpo, em você, fisicamente, a gente precisa ter um olhar diferente para a educação física. Nossas aulas de educação física no Brasil, nós temos 2, no máximo 3 aulas por semana por algumas salas. Então, o que a gente tem priorizado, que a gente tem visto muitos dos nossos professores mais dedicados priorizar, é a vivência, a experimentação, o sentir essa prática em você, né? Então, você experimenta da sua maneira e percebe isso em você. E você analisa, dá para você comparar com as outras práticas. Então, a gente vê o futebol dominar a televisão. As da escola, na aula de educação física de alguns professores, estão entendendo que não existe só o futebol, né? O Diego, que está aqui nos assistindo, vai falar, né, da prática dele diversificada que ele tem o tempo todo aí. A Milena, que vai trazer para todos os alunos dela, a inclusão como discussão, não a inclusão da pessoa com deficiência, mas a reflexão sobre a inclusão para todo mundo. Então, a gente tem um olhar para a educação física no Brasil que se diferencia de muitas que a gente vê aí fora do nosso país. Eu posso estar enganada, mas é a minha percepção. Eu não invejo a educação física que eu vejo. Não invejo, por exemplo, a educação física portuguesa, em que o profissional de educação física é avaliado ainda por saber arremessar, por saber sacar no voleibol, por fazer uma corrida, por ter aptidão física para como se um profissional tivesse que ser o mais apto e não alguém que planeje bem as suas aulas, né? Eu acho que a nossa educação física brasileira ainda tem muito que melhorar na escola, mas os caminhos que eu vejo sendo construídos, eu acredito muito mais na sensibilização e na informação, na educação dessas pessoas, para valorizar o corpo como forma de linguagem. Sim, é legal isso que você falou, porque realmente hoje nós vemos que não é só de futebol que nós vivemos.
E por muitos anos, não só no futebol, esportes que o Brasil dominou. Ele dominou. Mesmo não tendo a experiência de um repertório motor na escola, como tem hoje. Então quer dizer que esse valor foi inverso. Se lá fora eles têm a experiência de um repertório motor alto e nunca conseguiram ser campeão mundial, por exemplo, no futebol, ou numa condição que várias vezes o Brasil foi, por que que o brasileiro hoje, né, o Brasil, não investe nesse sentido, né, do profissional de educação física, aulas a mais, uma aula por dia, correspondendo ao nível de atividade física, como é a recomendação de 60 minutos diários, inclusive envolvendo as crianças. E nesse sentido, imagina a potência que seríamos, porque o que eu vejo, a experiência que eu tive escolar são crianças correndo para lá e para cá e se movimente, é lúdico. Não, isso não é lúdico, correr ele faz na casa dele, mas por que que ele está correndo? Por que que você tem que fazer aeróbico? Por que que tem que fazer um exercício de força? Por que tem que se alimentar bem? Correto? Então, nesse ponto, no meu ponto de vista, é a teoria e a prática. Isso refletiu até no início da formação da educação física, né? Onde para você se formar, você tinha que ser bom naquilo. Com o tempo, né? A partir de 2000 por aí, a educação física já começou a tomar, não. Você tem que começar a ter conhecimentos específicos, anatomia, fisiologia. Não adianta você ser um ex-atleta, um atleta, né? E isso, então a gente vai aprendendo desde criança que você tem que ser bom, que você tem que ter habilidade naquilo, você tem que ter. E se nós seguirmos a parte cognitiva, especialmente pesquisa, igual a faculdade, a USP, faculdades públicas, você vai atrás, você vai pesquisar, eu estou te dando o caminho, mas você tem que descobrir o porquê dessa situação. E eu entendo que o nosso também deve ser assim, porque o que eu percebo da nossa cultura eu sou jovem, meu corpo tá legal, né? Eu sou um adolescente, ainda quando eu tiver lá para os 30, 40, aí eu começo a me cuidar. Agora eu vou correr atrás do meu labor, agora eu vou correr atrás da minha vida. Só que a saúde vai se deteriorando. E a idade vai ter sendo longínqua. Cada vez mais a pessoa falece com 80 anos, 90 anos, só que com várias doenças. E aí? Como que fica esses indivíduos na terceira idade? Pois é, né? Tudo vai sendo construído, tudo vai sendo reflexo, né? E a gente tem que começar a pensar que a educação não vai se encerrar na escola, né? Tem uma discussão muito grande até que ponto a gente consegue sensibilizar o jovem de 15 a 25 anos para olhar para a sua saúde, porque ele está num outro momento da evolução, da transformação dele. Então, a gente precisa entender que essa educação vai ter que continuar depois também, né? Esse jovem tem que ser sensibilizado pelos profissionais que ele vai encontrar fora da escola também. A escola tem um papel, ela apresenta algumas práticas, ela, como você diz, deve levar esse aluno a compreender o que está acontecendo com ele, né? E a perceber aquilo que ele gosta e aquilo que ele não gosta, e por que ele gosta ou ele não gosta, a analisar criticamente o que a sociedade apresenta, para ele poder fazer suas escolhas. Mas isso não se encerra na escola. A escola precisa fazer bem essa sua parte. E o profissional de educação física que trabalha com o adulto e com o idoso tem que se entender também como alguém que deve levar informação sobre outras práticas e sobre o que está acontecendo com esse jovem, com esse adulto. Cada coisa a seu tempo, né? Vamos esperar que eles invistam nisso. E a gente vê hoje muitos idosos
fazendo atividade física que nunca praticaram. Então, é a primeira vez que eles se envolvem com essa prática, eles vão continuar aprendendo. Eu acho que é essa a nossa busca, o nosso compromisso como profissional, né? Buscar sempre fazer com que a pessoa se perceba que ela não existe sem corpo, né? E todas as pressões e tensões que estão aí estão marcadas no corpo dela, e ela precisa olhar para isso, se perceber, ela vai viver muito melhor com essa consciência de si mesmo, né? Por inteiro, não só cabeça, não só mente. Por um bom tempo, eu entendi, né? Eu acho que a sociedade entendeu dessa forma, que o culpado seria o próprio profissional de educação física, que não estimulou da forma correta. Só que com o passar do tempo, como você falou agora, a continuidade não é só na escola. Ah, eu não tive um ótimo professor. Podia passar o melhor professor do mundo. Só que, olha, para eu manter a minha saúde, eu tenho que manter exames clínicos de rotina. Concordo. E aí eu já vou até para a minha área, para a área clínica, beleza. Concordo com isso. Se eu não souber, eu não vou conseguir avaliar clinicamente. Eu vou avaliar a condição física da pessoa, mas, de certo modo, se tiver alguma patologia, eu não tenho essa competência, né? Competência médica. Só que a saúde hoje, como você colocou, que nós somos profissionais da saúde, porque nós promovemos uma situação, nós promovemos a saúde, então quer dizer que antes da pessoa buscar uma situação clínica, ele tem que passar por nós. Como que era o seu hábito de vida? Quem que tem que quantificar o movimento desse indivíduo somos nós. Aí depois que avaliou, tem uma condição genética. Tem. E o exercício físico como tratamento? Como tratamento não medicamentoso, nós vamos intervir. E após? Depois que se curou, ou se curou, se continuou uma situação de manutenção da saúde, em questão da doença, ou do que lá que seja, tem a continuação, o educador físico. Então, nós temos 3 fases. E nesse momento não, já vai fazer uns bons anos, que aqui no Brasil, o médico tem que fazer exercício físico. Tem alguns médicos que acham que tem a competência, que acabam passando por cima dos outros profissionais e recomendam até tal exercício. Qual deve fazer ou não? Em questão de ângulo, de amplitude de movimento, somos nós, né, que devemos saber. Biomecânica, nós temos essa matéria, tem especialização, tem cursos a respeito. O médico, se ele não for um médico com especialidade em medicina esportiva ou atividade física, ele não tem competência para isso. Ele só tem que recomendar a angulação, fechado. Mas ele tem o dever, sim, de falar, ó, você tem que ir sob orientação de um educador físico. O American College foi um dos primeiros pioneiros a fazer esse procedimento, onde até eu utilizo também esse slogan, exercício é remédio. O exercício é o remédio, né? Pois o indivíduo, não importa se tem a doença crônica ou não, como que é a condição física, ele, com essa dosagem, como nós falamos nessa live, como um remédio, como que eu devo fazer em questão de tempo, né, duração, o que eu devo fazer? É como um remédio, né? Então, esse é o meu entendimento, esse é o meu posicionamento a respeito de nós profissionais, quando nós falamos nessa pandemia, nessa questão futura, nesse aprendizado, nessa situação em que como poderia ser a segunda linha de defesa após o lockdown, né, que é o sistema imune. Entendo sim
que um vírus que de um dia para o outro já houve várias informações que ele já recebeu uma transformação e está mais forte, mas se o sistema imunológico, com atividade física, com o indivíduo ativo, tem uma representatividade maior em questão de estar mais alto do que o indivíduo sedentário, por que nós precisávamos de uma medida drástica dessa, em questão da natureza, para nos conscientizarmos disso? Na sua opinião, o que vai ser do nosso futuro? Inclusive, principalmente do educador físico. Agora, porque é um momento que a gente não pode mais fugir. A gente não é mais aquele indivíduo que entrete um aluno na academia para ele continuar lá. A gente não é mais aquele que eu falo uma informação e você fala outra, desencontrada, porque eu acho ou você acha. Então é uma coisa que é uma classe que, infelizmente, por muito tempo, nós fomos desunidos. Nós somos desunidos. Eu quero ter o meu aluno, só que, conforme conversado em outras situações, nós temos que cada um ter aquele conhecimento gigantesco naquela área para a Beth é competente nisso, o Kleber é competente naquilo, e nós vamos conversar para ver como que nós vamos solucionar a vida daquele indivíduo, ou daquele outro, e assim vai. Não da forma como está sendo hoje no vídeo. Vamos fazer atividade física. Só que uma frequência de uma pessoa cardíaca é 80 sentado, o do outro ele consegue manter a 60. E aí, o que vai causar? O que o profissional de educação física tem para fazer ser íntegro, competente no futuro, que os olhos, nós vamos ser a menina dos olhos de ouro, ou dos olhos azuis, né, no futuro. É uma pergunta bem interessante essa. A gente está vivendo um momento histórico como a Revolução Francesa, né? Então, a Revolução Francesa é referência. As pessoas dizem, isso aconteceu depois da Revolução Francesa, ou depois da recessão de 29. Então, a partir de agora, as pessoas vão dizer, isso aconteceu pós-pandemia, né? Depois da Covid-19. Então, nós estamos vivendo um momento de referência. Eu estou vendo muitas formas de olhar, Kleber. E eu acho que ninguém sabe exatamente como vai ser. A gente fica imaginando, a gente fica elaborando aí algumas ideias. Na minha reflexão, é um momento muito difícil para o profissional. Muitos profissionais hoje estão sem poder trabalhar, né? Sem poder se sustentar. Muitos desses profissionais que trabalhavam de forma autônoma, hoje não têm como atender o cliente, porque o cliente parou de treinar. Tem até alguns clientes que continuam fazendo o pagamento do seu personal, do seu profissional, porque depois entende o momento que a gente vive, isso é importante para gerar economia e para depois você poder compensar isso de alguma maneira. Mas nem todo mundo vai poder fazer isso, né? Muitas pessoas também perderam a sua renda e não vão mais fazer atividade física com um profissional, né? Então, esse é o primeiro momento. Acho que o profissional precisa se preparar para esta crise, entendendo que vai diminuir o número de pessoas praticantes, a gente vai ter que se adaptar durante algum tempo aí. Eu até vejo, quando a gente fala dos vídeos que a gente tem visto agora, os vídeos eles estão aí na internet antes da pandemia. A gente tem vários aplicativos de atividade física, vários vídeos, várias videoaulas que estão aí com aulas básicas disso, básica daquilo, para as pessoas fazerem. A gente não acredita muito que esse seja o caminho, porque quem gosta de fazer atividade física gosta de fazer lá pessoalmente, ter contato com outras pessoas. Mas algumas pessoas podem fazer. Eu tenho treinado em casa para não ficar parada. E aí, veja a diferença. Eu recebo a videoaula da profissional que trabalha comigo
que é uma criação que ela sabe que está dentro das minhas condições. Então, nesta videoaula, eu acredito. Né? Nesta aula que você faz para o seu grupo, que você conhece, e aí você não quer que essa pessoa pare totalmente, eu acredito. O que eu não acredito nessas aulas prontas, que a gente não sabe para quem é. Então, hoje no UOL tem lá a propaganda do rapaz que é o personal dos famosos, que está tendo... Agora, às 8 horas, vai começar a aula dele, a aula diária às 20 horas, que tem mais de 10 mil pessoas fazendo a aula dele. É impossível que a aula dele seja adequada para essas 10 mil pessoas. Né? Mas elas vão lá fazer, porque o cara é famoso, elas fazem do jeito delas, talvez façam errado, né? Provavelmente, né, Kleber? A gente sabe, se presencialmente a pessoa executa um movimento errado, imagina pela internet. Olha, já suei muito com... Pois é, mas assim... Então, eu vejo que é um momento difícil, que a gente vai ter que se reinventar enquanto profissional e que ninguém sabe qual é o caminho vai ser construído no percurso, ok? E cada um vai ter as suas escolhas. Eu penso até que tem muita gente que treina hoje e que treina do mesmo jeito que treinava antes. Vai para a academia, o profissional fala, faça isso, ele não faz, ele faz do jeito dele. Essa pessoa vai pegar o vídeo, vai fazer do jeito dela e vai continuar existindo. Mas o profissional deve estar visando outras pessoas e não só essa. Né? Eu acho que ele tem que pensar agora, inicialmente, como é que essa videoaula vai chegar a essa pessoa para manter o seu vínculo com essa pessoa, para que essa pessoa continue fazendo alguma atividade. Né? A Milena perguntou algum tempo atrás no chat sobre a educação física escolar e os desafios. Também o professor na escola vive esse desafio da aula virtual, de estar à distância de seus alunos. E se isso é difícil com adulto, imagina com crianças da educação infantil. É impossível a criança de educação infantil ficar lá assistindo a sua aula o tempo todo. A não ser que, assim, que alguém crie. Tem gente que consegue criar coisas mirabolantes, eu já vi, que aí talvez envolva mais essa criança. Bom, mas a pergunta é, e o futuro? Tá, a gente está vendo hoje esta situação da dificuldade de trabalhar e cada um tentando encontrar sua forma para se manter no mercado de trabalho e para sobreviver e para manter alguma prática para as pessoas que estão trabalhando, né? É verdade. Mas e o futuro? Eu não sei, eu não tenho receita, mas o que eu acredito é que vamos continuar tendo aquele profissional que é mais competente se destacando. Você falou... Então, de um profissional que entender qual é a parte que ele domina bem, vai trabalhar com um outro que domina outra parte bem. Então, o dominar bem, isso chama competência. E competência, você não consegue colocar no vídeo. Tem vídeo que é construído com competência, porque ele é visualmente adequado, né? Porque ele atrai a pessoa, a explicação é boa. Isso é um vídeo bom, mas isso não é um bom trabalho necessariamente do profissional de educação física. Um bom trabalho profissional exige preparação, planejamento. Isso vai continuar acontecendo, e eu acho que mais ainda, porque vai ter muito profissional no mercado e as pessoas vão escolher. Elas podem escolher com base no quanto você vai cobrar, ou elas podem escolher com base na qualidade do seu serviço. Né? É crise, é difícil para todo mundo, mas tem sempre gente que aproveita a crise e que cresce. Então, a gente precisa ver de que forma a gente vai conseguir fazer isso. Né? Então, você colocou duas informações, ao meu modo de ver, muito importante, porque no passado, a aula coletiva, no meu modo de ver, eu nunca vi o benefício dela. Eu nunca vi. Se você fazer uma aula coletiva com 10 indivíduos que não estejam no mesmo patamar de condicionamento físico, no mesmo patamar de experiência corpórea, né, em movimento, você simplesmente está jogando lá e entra nesse elevador. Entra no elevador onde um vai parar no quarto andar, o outro vai parar no sexto andar e o outro vai chegar no 10º andar. E fim, acabou, né? Uma aula... Vou te interromper um pouquinho só para não perder essa ideia. Eu concordo com você se a gente está olhando nos parâmetros fisiológicos. Mas a gente tem que lembrar que muito da atividade física também tem a ver com o aspecto social e do prazer.
Essa aula com 10 pessoas, então eu acho que a gente tem que deixar bem explícito isso para a pessoa que está fazendo. Esta aula pode não te dar todo o estímulo que você poderia ter, né? Você poderia ter um rendimento melhor fazendo outras coisas também. Esta aula, ela tem uma função, talvez aeróbia, né? Talvez tenha uma função, principalmente, o prazer. Então, eu fico olhando, eu nunca fiz zumba, mas eu gosto muito da dança. Então, imagina assim, uma aula de dança, você assiste, você vê gente indo para o lado quando o professor está indo para o outro, as pessoas fazendo o movimento errado, mas a pessoa sai de lá tendo dançado, feito alguma atividade física e sai leve, com prazer. Então, eu acho que a gente tem que lembrar disso. Tem o espaço e o momento do individual, que precisa que a pessoa, se ela quiser, se esse for o objetivo dela, né? Eu acho que tem que ter isso, de buscar este desempenho mais intenso, mas também tem o espaço para o coletivo. O que não tem, para essas 10 mil pessoas assistindo a live desse rapaz, eu não acredito, mas assim, aulas coletivas, algumas delas, eu acredito que elas tenham o seu valor, né? Um valor diferente do outro, que é o treinamento individual. Não que eu não tenha falado que eu seja, não sou contra. Só a única coisa que, na minha experiência, na área fitness, até depois com treinamento personalizado, aulas particulares, com os alunos mais específicos, o que eu vejo é o seguinte: aula funcional, que é funcional para um grupo, que cada um tem a sua deficiência funcional. Então, não é uma aula funcional, correto? Zumba, por exemplo, eu vejo, vem fazer a aula. Então, o que acontece? A pessoa já tem que ter uma desenvoltura que ela não sabe dançar. Tem pessoas que são posicionadas à frente e que já tem aquele hábito, dança, faz atividade física perfeitamente. Então, tem que ser uma pessoa descontraída, então já delimita, né? Um bom pessoal que quer fazer, mas tem vergonha, então já não vai fazer. Em questão de intensidade, por exemplo, em aula de bike, como que os professores medem a intensidade do treino? Falando, olha, se não aguenta mais, para. Não, não é se aguenta mais, para. Imagina um indivíduo agora fazendo uma aula igual você falou, de 10 mil pessoas vendo, em casa onde o cara não tem propriocepção corporal, não consegue nem perceber a frequência cardíaca, porque a pessoa está tão estressada, então a parte cognitiva da pessoa tá, eu quero, né? Aí começa, ó, quanto mais eu me agito, liberação hormonal após, né? Após o exercício, eu quero ter aquele sentimento de prazer. Então, vou fazer mais intenso. Não sabe se tem algum problema. O professor também dessas academias, muitas, assinou lá o exame, o teste, se acontecer alguma coisa aqui que eu caí duro, eu me responsabilizo, e não é assim, não deveria ser assim. Não deveria ser assim no meu ponto de vista. Isso tem que exigir um exame clínico, né? Para, olha, estou apto, beleza, esse é o ponto. Então, o ponto da aula em grupo tem que ser mais elaborado ou mais minucioso a avaliação dos participantes, né? Tem que ter, peraí, tem que ter uma explicação, sabe? As pessoas não sabem a intensidade, não sabem a quantidade do exercício. Não sabem, as pessoas sabem, ó, eu posso tomar 30 gotas de tal remédio, mas não sabe o tempo, ó, falou que se eu fizer eu vou emagrecer 60 minutos. Como que a pessoa vai fazer 60 minutos se nunca fez uma atividade física? Hoje os estudos já demonstram que não precisa ser contínuo, pode ser intermitente o treino, traz até melhores benefícios no decorrer do dia, né? No acúmulo disso, né? Então, esse é um ponto legal que você falou. E o segundo ponto, o profissional de educação física aparecendo mais que a informação que ele está passando. Ele está aparecendo mais. A cara dele está aparecendo mais. O que tem que aparecer mais é a informação. Um exemplo, quando eu
chamei para fazer essa live, eu sabia, além de gostar de você, de tudo mais, de tudo que você me ensinou, que eu aprendi com você, o que ficou é toda a informação, a sua sabedoria, a tua informação ficou. Então, isso eu sinto que os profissionais é uma foto com o braço cruzado e cara feia. Não. O profissional de educação física não é isso. O profissional de educação física não é um indivíduo que entretém o aluno na academia. Ele não tem que entreter. Nós não somos palhaços, não é verdade? E hoje, a seriedade que está sendo encarada, que o profissional de educação física, a sua importância, chegando ao patamar que é o certo de um médico. Não importa que o médico... ele tem realmente, ele sabe o corpo humano, ele teve mais anos do que nós, lógico, porque é uma outra coisa, ele está dando um remédio, uma dose de remédio, né? Ele tem algo que ele está socorrendo alguém que não tem mais para onde a pessoa socorrer, né? Mas, para que isso não ocorra, a nossa participação anteriormente, se for conscientizadora, uma boa parcela da população não vai chegar nesse limite, né? Concordo. Você tá... É uma pergunta? É isso que você quer que eu analise? Eu fiz a pergunta e eu já respondi, já coloquei a minha posição a respeito, né? E eu gostaria que você desse uma continuidade nesse passo, né? Eu também pensando na questão do futuro, né? Colocando esses dois pontos, profissional de educação física e as aulas em si que são ministradas, porque nós estamos num conceito antigo, de Solange Frazão, né? Antigamente nós víamos essa aula na TV, vamos e tal, só que há um tempo atrás, nós tínhamos números que demonstravam que a população não é mais, o número anterior não era tão sedentário como é hoje. A vida do indivíduo não era mais tão longínqua. Nós estamos falando de 30, 40 anos atrás, que faziam exercício, só não tinha tantas comprovações científicas dos seus benefícios, dos seus efeitos do exercício físico. Era simplesmente competitividade e o torneamento do corpo, era só o visual. Você ia numa academia, as pessoas tinham vergonha de frequentar uma academia. Então, muitos faziam exercício em casa. Então, eu entendi que teve uma força-tarefa para as pessoas saírem de casa. Quando saiu, não pararam mais em casa, né? Que esse é um dos fatores de hoje que nós enfrentamos. As pessoas se movimentam, mas sem qualidade. Quando chega a maioria no trabalho, senta e acabou. São horas sentadas, sem se alimentar, sem ter uma atitude, um hábito correto, né? Um hábito saudável. Então, nesse momento, no meu ponto de vista, estamos utilizando as coisas antigas. Estamos voltando a métodos antigos. Hoje, vendo a TV, eu vi uma família em que o filho da família ficava o dia inteiro jogando videogame no computador. Hoje já mudou, porque peraí, agora eu tenho a liberdade, então não, agora eu quero estudar. Então nós somos a população do contra. Nós não podemos, nós somos a população do contra, na verdade, porque antes nós podíamos praticar atividade física, ir no parque, podíamos sair, podíamos comprar o alimento que nós quiséssemos. Hoje, nós vamos nos alimentar, vamos no supermercado, quase que incubado, né? Quase num plástico bolha, né? Para não nos contaminarmos. Não podemos respirar direito. Alimento está caro. Então a gente tem que selecionar qual que é o alimento que eu vou poder comer nesse final de semana e nessa semana, né? Nós ficamos à mercê do mercado colocar os alimentos que... Legumes, está difícil você comprar e é uma folha, come legumes, come fruta, todos os efeitos benéficos. Carne não se fala mais nisso, né?
na potência proteica e tudo mais. Beleza. Água. Teve uma ajuda quando nós citamos, como você citou a política, né? Na verdade, nós não, você. Teve um auxílio, ó. Nós não vamos deixar vocês sem pagarem, mas quem não puder, daqui 3 meses, pague em atraso, mas vai ter que pagar. Então quer dizer que de qualquer forma não foi uma medida política legal. Você concorda? Porque não é que foi isentado disso. Beleza. Aí, entre outras liberdades que nós tivemos no passado, e hoje nós não temos. Diante dessas liberdades que nós temos, hoje o que eu entendi? Saiu um estudo que eu tenho que continuar fazendo atividade física. Estou tendo mais tempo, então vou fazer o que eu não podia fazer pelo trabalho. Vou desestressar, beleza, né? Vou lá, sem os cuidados devidos, né? Sem uma prévia orientação, e sai para a rua e fala, não, que o governador, presidente, o culpado é todo mundo. Mas antes disso, isso não era um problema. O problema se tornou, quando se tornou perto de uma proibição, perto de um dever. Correto? Então, aí vai remeter de novo a educação. A educação no quê? Eu tenho meus direitos, mas e os meus deveres? Quais que são os meus deveres? Sabe? O que eu vejo peraí, mas como que está aparecendo um vírus? Como apareceu um vírus? Uma bactéria, a ciência não estava previamente possibilitada a nos auxiliar? Para que tem tanto fundo monetário destinado à ciência? A ciência está avisando isso há tempos. O culpado não foi esse vírus, o culpado foi nós, no meu ponto de vista, pelo esse preparo. Foi nós, quando nós não demos atenção à ciência, quando nós não demos atenção ao nosso professor que quis ensinar e nós não prestamos atenção, estava preocupado quando acabasse a aula, ou com a nota que eu ia tirar. Não é verdade? Isso que você está falando, eu estava pensando hoje à tarde, né? Quantas pessoas... Parece que as pessoas querem treinar agora, né? Porque você vê tanta gente todo dia correndo aqui na rua, fazendo caminhada. Hoje eu vi aqui no meu prédio todo dia, tem 2 senhoras que saem para caminhar em volta da quadra. Eu nunca vi essas senhoras caminhando antes da pandemia, né? Eu nunca vi nem essas senhoras no corredor, mas agora elas estão indo. Então, parece que quando é proibido, já que eu não posso fazer, já que é melhor eu ficar em casa, eu vou encontrar uma forma de fazer isso, sair agora. Então, é isso que você está falando, né? Algo que é do contra, já que é proibido, eu vou fazer. Por outro lado, talvez a gente possa aproveitar isso. Talvez as pessoas agora estejam percebendo a importância que uma simples caminhada pode ter no seu dia. Como é que você se sente aí bem a partir de uma volta de 3, 4 voltas na quadra, de tomar sol. E aí as pessoas podem perceber que elas têm corpo, que elas têm possibilidade de se movimentar e que isso faz algum sentido. Cabe ao profissional de educação física ser capaz de aproveitar essa realidade, essa nova realidade que está aí depois que isso acabar. Né? E falando em depois que isso acabar, que você estava perguntando um pouco sobre isso, né? Eu não sei se vocês já viram, o CREF São Paulo soltou um documento com sugestões... Beth, desculpa te interromper. 30 segundos vai cair e nós vamos voltar, ok? Ok. Ok, no seu está aparecendo um reloginho em cima? Não. Na tela, não? No meu, não. 10 segundos, aí a gente vai sair. Estamos novamente. A propaganda, né? Essa é a nova propaganda. É como se fosse na televisão. O comercial. Retornando. Você viu, breve intervalo. Quem foi tomar uma água, foi se hidratar. Então, Kleber, pode retomar. Pode retomar o raciocínio? Ou você quer esperar um pouquinho? Não, pode retomar, por favor. Tá.
Então, o CREF São Paulo, pensando na volta, pensando nos procedimentos, a gente sabe que tem um movimento grande dos empresários do setor de educação física, das academias especialmente, que estão pressionando os governos, os governantes a voltar a abrir as academias, os estúdios, os espaços de atividade física, né? Então, a gente já tem que começar a pensar como é que a gente vai voltar. Hoje, um amigo meu mandou uma matéria dizendo que tem uma universidade famosa, acho que é Cambridge, que só está marcando aula presencial no final de 2021, que está com a manutenção de aulas à distância até esse período. Então, e eles estão num lugar com informações e com uma condição de prevenção da doença muito melhor que a nossa. E se eles estão dizendo isso, a gente já tem que ficar um pouco preparado. Como é que vai voltar? Como é que eu vou trabalhar? Quando eu puder trabalhar na academia, quando eu puder trabalhar no parque, quais os cuidados que eu tenho que ter, né? E aí o São Paulo criou um caderno de orientações já, que tem lá algumas informações. Eu não sei se aquilo é possível fazer, tudo isso que eles estão propondo. Então, tem lá algumas orientações como verificação da temperatura do corpo, a limpeza dos equipamentos a cada uso com álcool 70, um procedimento de limpeza dos calçados, das pessoas que forem entrar na academia. As salas de ginástica, os lugares fechados, você tem que limpar 3 vezes por dia e deixar arejar 3 vezes por dia. Até aí não é difícil, dá para fazer. Mas com o ar-condicionado, você tem que... Esse ar tem que circular 7 vezes por hora. Tem que trocar os filtros. Você só pode ter uma pessoa para cada 6,25 metros da sua academia, treinando no mesmo horário. Então, tem várias recomendações lá. Essas recomendações, eu não sei até que ponto elas realmente vão ser cumpridas e, principalmente, quem vai fiscalizar, né? Quem é que vai estar lá acompanhando o que está acontecendo? Você vai se indispor com a pessoa que você treina, que entra na academia, você vai impedir que essa pessoa entre sem máscara, você vai impedir que essa pessoa entre se ela tiver com a temperatura um pouco elevada, a limpeza dos equipamentos. A gente sabe que as pessoas não guardam os equipamentos. Você está lendo o meu pensamento. Será que elas vão limpar o equipamento para usar? E mesmo que limpe, então é um colchonete que é usado por muitas pessoas. Passar um pano com álcool não é suficiente. Então você tem que começar a pensar nisso. Nós profissionais temos que começar a pensar nisso. Como é que a gente vai caminhar quando retornar? Quais serão os nossos hábitos, né? Talvez você tenha que ter alguma coisa descartável no colchonete, a pessoa usa, remove e joga fora, né? Eu acho que a gente tem que pensar nestas coisas agora, porque vai passar, mas vai passar lentamente. Infelizmente não vai ser assim, acabou o surto, acabou a pandemia, voltamos à vida normal, porque normal já não existe mais, né? Então, como é lidar com uma academia cheia? Você não vai ter academia cheia por muito tempo. Né? E não pode Exatamente. ter. E não pode ter. E aí, tudo isso, óbvio, que vai impactar a intervenção do profissional, o trabalho do profissional de educação física. Com menos pessoas na academia, as academias vão precisar de menos profissionais, né? Por período. Então, já está precisando já faz um tempo, né? Essas academias low cost, né? Que veio da origem americana, é um professor para 40 alunos. Para prescrever um treino que, na verdade, já tem um padrão, o professor não tem mais a liberdade de colocar seu conhecimento em prática. Se quiser colocar, é serviço personalizado. Senão você vai passar o treino ali, ó. Papá, já vi academias que é um professor cuidando de uma sala aqui, sem brincadeira nenhuma, 300 alunos e é por botão, com uma pessoa, com um profissional. É como se fosse no hospital com um médico, sem enfermeiro, sem nada.
E um médico para vários pacientes. Pois é, e assim, como é que as pessoas acreditam que é possível um futuro na sociedade dessa maneira? Porque, veja, se você vai precisar de um profissional só para essa academia, significa que vai ter muito profissional desempregado. A gente já tem muito profissional hoje desempregado. Com a crise, a gente vai ter mais. Se não só na educação física, em todas as áreas. As pessoas desempregadas vão fazer o quê? Como é que nós vamos viver? Com que qualidade? Como é que essas pessoas vão sobreviver nesse mercado? Quem acha que isso é o melhor para a sociedade? Isso pode ser melhor para quem está ganhando dinheiro, mas isso não vai levar uma sociedade duradoura e justa. E aí vou aproveitar para puxar o gancho. Uma coisa que eu tenho pensado um pouco a partir da pandemia é a forma de contratação que a gente tem. O profissional de educação física, o bacharel, ele tem subemprego. Né? Quando você é contratado numa academia dessa, que você fica com 300 pessoas na sala, ou com menos, e você ganha um salário muito baixo, porque ela diz que você vai ganhar mesmo como personal, para mim isso já é subemprego. Né? É como se diz por aí uma uberização, né, do profissional. A gente tem o profissional do Uber hoje sem nenhum direito, sem nenhuma... tudo que ele faz é isso, e as pessoas chamam isso de empreendedorismo. Empreendedor é quem criou a empresa. Quem trabalha para a empresa... É a pirâmide, né? É a pirâmide, vem da pirâmide. Né? Exatamente. E quem trabalha para a empresa tem esse subemprego. Eu acho que a gente precisa prestar atenção qual é o rumo que a sociedade quer, se é nesse país que a gente vai querer viver. Hoje, quem está trabalhando é entregador. O entregador que trabalha de moto e se arrisca em todas as entregas para ganhar uma miséria, né? E se ele sofre um acidente, ele não vai ser sustentado. Então, a gente tem essa situação que coloca as pessoas na miséria, que coloca as pessoas em subemprego. Como uma sociedade vai se desenvolver dessa maneira? Não me parece que as pessoas estejam pensando no futuro do país. Na educação física, a gente precisa pensar que forma de contratação a gente vai lutar para conseguir, né? Você gerou uma lacuna aí, que nessa relação academia e profissional de educação física, na verdade, vai ser academia e aluno. Por quê? A academia garante que o aluno não vai se contaminar na academia e o aluno garante que ele não está contaminado e não vai contaminar alguém lá na academia. E também a academia, quando eu não estou contaminado, mas você estava e frequentou a academia e por falta da sua higiene você me contaminou, quem que é o responsável? Você ou a academia? Porque a forma como está sendo empurrado entre na minha aula porque você tem que estar ativo, tem que estar ativo, ser um ser ativo. E academia, venha para a minha academia que eu preciso de você. E você precisa de mim. E o profissional de educação física? Por quê? A pessoa não vai para a academia por causa do profissional de educação física, ele vai lá para utilizar o espaço. Se for uma aula, eu vou na aula do professor Kleber. Tá, na aula do professor Kleber. Mas qual é a garantia que eu tenho da minha aula? O que a minha aula garante para você? Se não é uma aula especializada. Então, está faltando garantia. Está faltando essa garantia. Imagina agora com um vírus desse, que em cada organismo ele se manifesta de um jeito. Como? Quer dizer que por um tossir, por um espirrar, no ambiente que você vai, você não pode tossir mais. Se você tossir, você está com o coronavírus. Sendo que a gente está num pico do H1N1. A gente está na época de frio, que a gente está entrando. As pessoas, asma, sinusite, etc, etc. Você não pode... Se você tiver febre, então, e não for o coronavírus... Fora os sentimentos, né, que o seu cérebro transforma numa doença, né? Você já fica doente só de imaginar. Então, é algo
muito complexo. É muito complexo. Eu entendo que tem o lado empresarial, todo mundo precisa do seu ganha-pão, mas, como você colocou aí, as academias, elas não fazem manutenção nos aparelhos. É banheiro com falta de higiene, né? Outros casos drásticos que não dá nem para comentar, mas enfim, as pessoas esquecem do direito do próximo. Vamos colocar, por exemplo, uma pessoa que não se cuida, que não cuida da saúde. Ah, eu tenho direito à saúde pública. Tem direito. Mas o que você fez para não estar lá? Você sabendo da situação, como que você se cuidou? Tem muita gente que olha para sua cara e fala: ah, eu já não tô todo lascado mesmo. Já tô, vamos aí, vamos aproveitar a vida. Esse é um conceito de aproveitar a vida. Quem sou eu para falar sim ou que sim ou que não? Mas alguém vai sofrer por isso. E não é só ele. Ou ela, e vice-versa. Então, desse momento em diante, eu acredito que, como você falou, o pensamento no coletivo, ele tem que ser drástico. Ele tem que ser drástico. Não tem mais aquilo, eu me salvo e a Elizabeth se vira. Ela tem lá a condição dela. Não é mais assim. É cada um com o seu poderio. Como eu falei do ramo da educação física. Cada um ter mais afinidade num ponto. Pois, por um longo período aí na área, né, tanto como praticante, como profissional, você se tornou bacharel em educação física, você é multiprofissão, multissegmento. Você manja de natação, você manja de musculação, você manja de correr. Não, não é assim. Eu nunca vi um médico que faz isso, que manja de tudo. Eu nunca vi isso. Imagina a gente, né? Tipo, não é em questão de sabedoria, pois nós somos competentes, nós temos uma formação competente. Mas nós temos que esquecer o visual, no meu ponto de vista, e tornar bonito a nossa teoria, né? O bonito ser a teoria, uma teoria embasada em experiências, né? Então, nesse momento que nós estamos entendendo que não é só para ali e fica lá 4, 5 horas por dia, ou vai, ó, vamos, né? Como um vendedor, né? Que muitas vezes o vendedor fica, vamos comprar, entra na minha loja. Parar de se vender, parar de vender ilusão, parar de vender fantasia, né? Nós passar, ó, eu tenho a informação que você precisa. Esse é o médico, isso é o fisioterapeuta, isso é o psicólogo, isso é o professor. O professor em sala de aula, o aluno não quer prestar atenção, se paga, se não paga. O conceito básico, eu estou formado. Você não quer, né? Aí é a pessoa procurar. Então, nesse ponto de vista, o que o profissional de educação física tem que fazer para ser procurado? A primeira coisa que eu penso é que ele tem que saber com quem ele quer trabalhar, né? Ele tem que ser capaz de dizer não para algumas pessoas. Então, não me interessa trabalhar com você se você não vai seguir as minhas crenças, a minha forma de entender a educação física. Se você quer fazer o treino do seu jeito, você procura outro profissional, né? Eu acho que é a primeira coisa. Porque você tem que estar muito, muito ciente de onde você quer chegar e do que você quer fazer. Ok, né, Kleber? Vamos pensar que nem todo mundo pode fazer isso
logo que se forma. Sim. Né? Nem todo mundo pode dispensar o cliente assim que se formou. E nesse momento de crise que nós vamos entrar, talvez também não possa por um tempo. Mas eu acho que todo profissional tem que entender ali em que momento, até onde ele vai. O que é o ponto principal dele para ser fiel ao que ele acredita. Eu acredito que o bom profissional, ele se destaca pela forma como ele se relaciona, pelo compromisso que ele tem com aquela pessoa, por mostrar o quanto ele sabe, né, o conhecimento que ele tem. Eu acho que é uma soma de todos esses fatores que faz o profissional ser bem-sucedido. De novo, volto a enfatizar. A gente não está num momento em que você pode, de repente, definir que vai trabalhar só com esse grupo ou com aquele grupo. Talvez, pelo menos não a maioria dos profissionais. Talvez alguns até estejam. E aí você vai tendo que escolher até onde você vai. Para se destacar aí, mas em continuar investindo, mesmo que você esteja trabalhando num lugar que não te valorize, mas que você precisa estar lá, como é que você vai traçar uma carreira, um plano de carreira para daqui a pouco não precisar dessa academia, daqui a pouco não precisar desse emprego e construir a sua forma de trabalho. E, exatamente, concordo, bem colocado. Mas eu sinto ainda uma necessidade da união da nossa área em sempre brigar. Sempre brigar. Sempre que, por exemplo, na hora que você fala se destacar, geralmente quando nós falamos em outras áreas, o profissional se destaca, mas nivelado por cima. Nivelado por cima no sentido de briga por nós. Mas mesmo assim, eu sinto uma coisa meio largada. Uma coisa meio, olha, a gente conquistou isso que era muito difícil. Agora é com vocês. Agora é com nós o quê? Né? Tipo, largou, ó, toma. Tem aqui, agora a gente conseguiu, vocês reclamaram disso, agora vocês têm. Nós temos, mas será que é o ideal para o pai de família? Será que é o ideal quanto pessoa? Será que é o ideal quanto frente a outras profissões? Entendeu? É lógico que quando fala de uma pessoa que não teve algo, quando tem pelo menos parecido, já está ótimo. Eu não tinha essa situação, eu não vivia essa situação, não tinha essa vivência. Agora, eu sinto que não dá mais, já não é mais isso. Só que, diante dessa situação, a nossa responsabilidade é maior. Porque nós estamos cobrando há muito tempo. Muito tempo. Só que eu vejo discussões que eu acho que não são discussões maduras atualmente ainda. Eu reclamo para sindicato ou para conselho. Não sabe o que cada órgão faz. Você está entendendo? É uma ignorância que desde a escola já deveria saber de leis, por exemplo. Tinha que ser explicado leis, né? Então quer dizer que, pô, vamos brigar, vamos sair. Nós já saímos do primitismo, né? Nós já saímos daquele tempo que vai pra rua, briga e não sei o quê, e não dá. Aliás, o que nós estamos vendo hoje, o pessoal indo pra rua e se submetendo a risco, é uma falta de respeito com o próximo. É uma falta de respeito para defender político, né? Que muitos desses defensores, em geral, não estou defendendo político X ou Y, nem estudaram a respeito. Nem viram o que fez o passado. E o que aflora é o presente. É no presente o erro do passado deles. Como a doença, o vírus hoje, o Covid-19, estudos antigos a respeito do SARS. Então, não é de agora que tem isso,
né? Foi um despreparo coletivo. E nessa coletividade, nós temos a cultura de achar culpados. Quem que foi que roubou? Ah, tá, foi o Kleber que roubou. Bom, mas como que eu consegui roubar milhões de um país inteiro e ninguém viu? Eu saindo com dinheiro na cueca. Então alguém teve que me ajudar. Eu não fiz isso sozinho. Uma sociedade sedentária não é eu que estou sem treinar. E é mentira, é só um exemplo que eu treino todo dia. Sempre tive esse hábito. É minha medicação. É meu remédio, melhor colocando, né? Então, o que, que ocorre? Tudo é no coletivo. Inclusive, essa situação que eu coloco agora. Eu gostaria, nesse momento, que você colocasse a sua reflexão a respeito disso que eu falei, nesse momento. Eu penso que você falou várias coisas, né? Com relação à profissão, eu não sei o quanto a gente evoluiu nos últimos anos. Me incomoda um pouco porque me parece que a educação física continua a mesma. Ela não mudou tanto assim. Ela evoluiu em metodologia de treinamento, né, no conhecimento científico. Tem muita pesquisa sendo desenvolvida, mas tem muito profissional que nunca nem leu, nem sabe o que está fazendo. Então, é um caminho ainda a ser construído, né? Eu tenho aí 30 anos na construção, no trabalho com educação física. E assim, é para os fortes. É para os fortes que queiram e acreditem na proposta, no trabalho que fazem e lutar, né? Lutar por bastante tempo. É nisso que eu acredito que vai ser o caminho da educação física. Eu acho que nem todo... Os problemas que a gente tem, por exemplo, de não saber qual é o papel do sindicato e qual é o papel do conselho, não é um problema só nosso, não. Eu acho que isso acontece entre os fisioterapeutas, acontece entre os médicos, acontece entre os advogados. Eu imagino que no meio dos advogados deve ser também bem complicado aí, porque não é que eles não conheçam. Aí, ao contrário, eles conhecem, mas eles usam como eles quiserem, né? Eles interpretam quando for mais apropriado para alguns deles. A gente tem que entender que esse é o momento que a gente vive, uma profissão formada por pessoas muito diferentes, com compromissos diferentes, com olhares diferentes, e a gente tem que entender até que é um ponto da profissão. Talvez, assim, você falou nisso agora, já tinha falado nisso antes, é o que eu acredito também. A gente precisa entender que nós fazemos parte de uma categoria. Nós fazemos parte de uma sociedade. E viver em sociedade significa que ninguém é isolado. Você não pode viver fazendo só o que você quer, como você quer, do jeito que você quer. Fazer parte da sociedade é entender que os outros interferem na sua vida. A gente está vendo isso agora. Tem muitas pessoas que, com as suas atitudes, estão promovendo a morte de pessoas que não tinham nada a ver com isso. A gente viu até algumas dessas pessoas que foram às manifestações em defesa. Cortou o vídeo. Então, essas pessoas que morreram porque foram à manifestação e que ou se contaminaram lá ou contaminaram outras pessoas lá, são pessoas que fazem parte da sociedade, que não percebem que as atitudes delas vão ter consequências para os outros, né? Então a gente vive hoje esse momento. Eu acho que a pandemia nos mostra isso. As pessoas não veem se elas não quiserem. Eu não sei o que vai ser depois da pandemia. Não sei. Eu espero que a gente consiga aperfeiçoar algumas coisas, melhorar como ser humano, de algumas maneiras, e a própria educação física pensar o que realmente é importante. Então, nesse momento, quando a gente cria uma aula, um serviço para oferecer para as pessoas, não é serviço essencial agora, só que pode funcionar, o que é que nós temos de essencial para dar às pessoas?
O que é que a nossa profissão tem Exatamente. de essencial? Acho que é o momento de refletir sobre isso. O que as pessoas não podem viver sem, né? Essencial é isso. Você não pode viver sem. Qual é o nosso exemplo? O que a gente tem para dar? O importante desse ponto, né, do serviço essencial. Qual serviço é essencial? Porque as pessoas, quando saiu aquele decreto presidencial, em que três categorias empresariais, né? Olha, academia de todo quanto é tipo, é essencial, etc. e tal, tal, tal. O que é essencial? A academia ou o exercício físico, a atividade É. física? Esse é o grande problema que eu entendo, lógico, como você falou, nós podemos crescer frente a um problema, né? Sairmos melhores até do que entramos. Mas espera aí, calma aí. Até que é como aí vai voltar de novo naquele argumento. Qual que é a garantia que a gente tem de frequentar a academia, tal, 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 o ar-condicionado e tal. Então, nesse ponto, novamente, é muito crítico. É muito crítico. E acredito até que 8h46 eu acho que vai até acabar a segunda parte do vídeo. Para fazer uma reflexão final a respeito do assunto de hoje, no contexto geral, desde uma fase inicial de vida do indivíduo e dentro da sua trajetória, qual é o papel fundamental da educação física e como a população pode contribuir nesse alicerce, eu vou colocar dessa forma. Como que podemos andar de mãos dadas para benefício de todos, tanto da, da visibilidade em qualidade e necessidade de um profissional educar fisicamente uma pessoa e a pessoa entender esse conceito de que eu não vou, não é eu sair por aí correndo, desgovernado, para eu atingir, ou eu vou atingir a minha necessidade. Kleber, eu penso que o papel do profissional de educação física é construir formas de desenvolver o máximo do potencial desse ser humano no aspecto motor. Né? No aspecto, não no aspecto motor só, mas no aspecto dele aprender sobre esse potencial de movimento, que o movimento para ele é uma forma de expressão no mundo. Então, o profissional, ele tem que ajudar essa pessoa a desenvolver toda essa potencialidade, entender o seu movimento, entender a si em movimento, né? E entender que este movimento tem reflexos físicos, biológicos, né? Físicos orgânicos, mecânicos, tem reflexos sociais, tem reflexos psicológicos, tem reflexos estéticos, tem reflexos artísticos, né? Então, explorar toda essa potencialidade, fazer com que essa pessoa tenha conhecimentos para explorar toda essa potencialidade, eu creio que é o papel do profissional de educação física, de que a gente tenha uma pessoa, né, um adulto que tenha passado pelas aulas de educação física na escola, ou que tenha treinado esporte durante a sua infância, ou que tenha praticado outras atividades, que ele tenha aprendido vários movimentos. E que ele execute esses movimentos com prazer e com competência. E que ele tenha aprendido que qual é o movimento que é bom para ele e qual não é. E que ele sabe o que ele quer fazer e não o que os outros querem que ele faça. Que ele saiba apreciar a beleza de um gesto artístico e de um gesto esportivo. Que ele saiba vivenciar diferentes manifestações da cultura que fazem parte do nosso dia a dia.
né? Que ele seja feliz com a forma como ele tem, com o corpo que ele tem, da melhor maneira possível. Eu acho que é isso que eu gostaria de conseguir fazer no meu trabalho. Perfeito. Eu vou concluir, até concluir a live de hoje, a população, a sociedade entender que do mesmo jeito que ela tem a hora de tomar banho, de escovar os dentes, de almoçar, de jantar, de dormir, ela tem o tempo para se exercitar. A dose diária disso. E que não uma coisa que se torne uma vigorexia, né? Mas que tenha o seu tempo de descanso, o seu tempo de treino, tenha o seu tempo. Não aquela coisa de obrigação. Ah, eu me formei na escola, graças a Deus eu não vou mais ter que jogar bola, eu não vou ter mais... Não seja isso. Ah, pô, agora eu vou ter que... Ou eu tomo remédio, ou agora eu tenho que praticar atividade física que o médico mandou. Não. Entenda os benefícios disso. Como o benefício de ler. Como, eu não gosto de comer tal coisa, mas eu vou comer. Que seja isso no início. Mas com o tempo nós vemos que os benefícios que nos trazem, depois vai se tornar algo gratificante e com qualidade. Fechamos, Elizabeth. Ok, Kleber. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade. Eu que agradeço, mais uma vez, um enorme prazer de estar abordando esse tema, um conteúdo exposto, uma informação assim gigantesca, algo que vai ficar fixo, tanto quem está assistindo nesse momento e após, que vamos deixar divulgando nas nossas redes sociais, uma forma de conscientização, e vamos fazer vídeos futuros com mais temas como esse relevantes, que é um tema muito relevante, é muito amplo, e trazendo conhecimento geral, né? O posicionamento geral, não só para nossa categoria, como para a sociedade. Entender um pouco, acredito que como para mim, para você também, as pessoas que não são do nosso meio, questionam, dão respostas, fazem nós refletirmos com um olhar que nós nunca olhamos, né? Então, é muito grandioso essas informações, é muito grandiosa essas informações deixadas nessa live. Muito obrigado e até a próxima. Até, eu que agradeço a todos que assistiram. Um abraço para você. Abraço, boa noite, Beth, obrigado. E um abraço a todos aí, seguidores. E não esquecendo, sigam a Elizabeth, qual que é o seu nome que está lá aqui no Instagram? Beth SD Freire. Certo? E sigam a mim também, Kleber-Carnevale. Tchau, tchau, até a próxima.